Se tem um tipo de público que eu tô bastante habituado, é aquele que tá composto por paredes de uma casa e espíritos que nela vivem. E nada seria mais interessante para esse público que me acompanha, que eu tô tão acostumada a falar e dialogar, do que essa obra prima da literatura brasileira, feita pelo Lúcio Cardoso e intitulada Crônica da Casa Assassinada, tá? Eu encontrei esse livro por acaso, na medida do que por acaso é possível na quarentena, né? Não foi como se eu estivesse andando na rua e esbarrei nele e falei, uau! Eu tava lá no meu Instagram passando pra cima assim, e de repente apareceu um anúncio da Companhia das Letras dizendo que eles iam relançar essa obra. Esse livro conta a história de uma família em decadência, uma família que tem toda uma tradição de nobreza, de riquezas, que está se desfazendo, que está cada vez mais diminuto. O espaço principal dessa obra, o mundo, o cenário, é dentro da Chácara dos Menezes, que é essa família, né, que eu acabei de mencionar. Tudo o que é principal acontece ali dentro, e raramente nós vamos ter a oportunidade de conhecer o mundo lá fora, além das muralhas, das cercas dessa chácara. Os Menezes acreditam carregar um legado aristocrático, de certo e errado, de valores tradicionais de uma época onde eles eram nobres, onde eles eram grandiosos. Os Menezes vivem na sombra do passado deles, né? Porque é um passado grandioso que já não reflete mais no futuro deles. E o livro tem como fato inicial aí a chegada, a presença da Nina, que é a esposa do Valdo Menezes, que vem do Rio de Janeiro após se casar com ele. E toda essa história ela vai se girar ao entorno desse contraste da Nina, que é tão livre das amarrações da sociedade, que é tão leviana quanto aos pesos morais, né? A Nina é uma coisa livre, que encanta, que traz vida. A Nina é vida quente correndo pela veia, enquanto os Menezes, eles são frios, eles são tidos como rochas, como imutáveis, como conservadores, tradicionais. Enquanto a Nina, ela não tem ali na sociedade, os parâmetros da sociedade, eles não causam eco nas atitudes da Nina. É como se ela vivesse além do que as pessoas pensam, é como se ela vivesse sem se importar quais seriam as consequências sociais das suas atitudes, porque a Nina vem do Rio, o Rio já é uma cidade grande, os valores lá são diferentes, os interesses lá são diferentes, e no interior de Minas Gerais, né, onde está localizada a chácara, ainda há toda uma coisa de tradição, do que tem que ser conservado, do que não deve ser conservado. Eu gostaria de fazer uma sugestão de marcação do livro, porque eu marquei ele bonitinho, que eu gostaria que alguém tivesse feito pra mim antes de eu ler, porque antes de eu ler eu procurei alguns vídeos, algumas sugestões de leitura, e eu não encontrei nada que me falasse sobre como marcar esse livro. Eu marquei de verde, e aí vocês vão escolher as cores de vocês, mas acho importante marcar as descrições que os personagens fazem um dos outros. Esse livro ele é constituído de narração, de trecho de carta, trecho de diário, confissão. Então, não são ambientes propícios para os personagens narrarem a si mesmos. Eles narram conflitos internos, conflitos psicológicos, mas raramente eles fazem uma descrição externa de si próprios, entendeu? Então é interessante quando esses narradores se encontram e fazem descrições do outro. Então eu marquei de verde todo esse tipo de descrição. Quando um personagem encontra outro personagem e faz uma descrição dele. Marquei de laranja as construções de parágrafos que eu achei quase perfeitas, impecáveis, sabe? Porque o Lúcio ele gosta bastante de período subordinado. Ele consegue construir um parágrafo subordinando 35 frases e esquecendo de colocar ponto final. Então, assim, tem certos parágrafos que ele tem uma magnitude, mas ela é tão bem trabalhada que eu gostei e eu gostaria, assim, de rever, porque é tão bem feito que eu acho que vale a pena dar certa atenção. De amarelo eu marquei falas ou pensamentos de personagens que eu quero levar para minha vida.
ou que romperam algum paradigma, ou que mexeram comigo de alguma forma, que eu quero refletir isso depois com mais tempo, ou que em algum momento eu posso necessitar de novo. De vermelho eu marquei os eventos, tá? Os fatos que ocorrem. Porque, como eu disse, a narração ela é feita a partir de diferentes perspectivas. São várias pessoas narrando a mesma coisa. E numa carta, por exemplo, esse fato ele pode não ser narrado da forma como ele aconteceu. Ele pode ser narrado de maneira a ludibriar quem está lendo, a enganar. Às vezes também os personagens sofrem do caso de mentir para si mesmos. Então a construção do fato verdadeiro ela só vem da junção de todas as perspectivas desses personagens em cima daquela ideia, daquele fato ocorrido. Você junta todas aquelas descrições e você descobre o que é a verdade de fato, ou o que mais se aproxima da verdade, porque talvez a gente nunca vai saber a verdade do que aconteceu aqui. Uma outra sugestão que eu não cheguei a fazer, porque quando eu li realmente sem uma preparação, seria marcar todas as colocações que os personagens fazem sobre a casa em si. A chácara ela é escrita com C maiúsculo porque ela é um dos personagens principais da história. Ela sofre, ela tem sentimentos, ela é tida como orgânica. Então é muito interessante marcar o que os personagens também falam dessa casa. Porque a casa sofre as consequências do mal como todos os outros personagens. Ela sofre essa trajetória de decadência, de degradação, de reflexão sobre o que é existir. Porque basicamente é isso que acontece. Eu acho muito interessante que antes de vir aqui, né, depois que eu terminei a leitura, eu fiquei lendo alguns artigos, né, de pessoas entendidas do assunto, que eu até vou deixar o link aqui para caso alguém tenha interesse. E é interessante que eles colocam muito que a casa é orgânica, que a casa é um personagem e separam trechos porque, por exemplo, como eu falei, né? É interessante marcar porque quando se descreve da casa, não se descreve ela como com sentimentos próprios de algo que é feito de tijolo e concreto. Quando a casa tem qualquer avaria, fala-se de machucados, de ferimentos, de dor, de tipos de descrição próprias de um ser humano. E eu vejo muito isso nesses artigos. Se fala muito da casa como um ser que está morrendo. Mas mais do que isso, o que eu acabei não lendo em nenhum desses artigos, é que a casa, além de sofrer, além de decair, além de fracassar, além de ser abandonada, ela sente. A casa tem sentimentos que são muito próprios. Nas descrições que o Lúcio faz, por exemplo, a partir desses personagens, a descrição que o Lúcio faz da maneira como a luz do sol de outono ao se pôr entra pela janela de vidro alaranjado e atravessa a sala até se depositar no chão, é um sentimento. A casa sente, ela tem essas vibrações e essas colocações a partir do que está acontecendo dentro da casa. Embora realmente aconteçam muitas coisas tristes, e é por isso que a casa ela está em constante sofrimento, em constante degradação, ela também tem outros sentimentos. A disposição dos móveis na sala, o legado das madeiras, a disposição dos quartos, né, que inclusive o livro se inicia com um retrato da chácara, né? De todos os personagens, ela é a única que tem o seu próprio retrato, tá vendo? Aqui você consegue ver o mapa, a planta da casa, você consegue ver. Então a disposição de tudo que se encontra ali, o que foi deixado, o que foi abandonado, o que se esconde nos porões, as janelas que são fechadas para que ninguém olhe para dentro, a luz que não consegue alcançar o interior, são sentimentos da casa. E não só essas descrições de sofrimentos tão humanizadas que se abatem sobre os tijolos, que se abatem sobre os alicerces, né? A casa ela apresenta outras características humanas. O que mais me chamou a atenção, acho que o que mais é impressionante nessa obra é a profundidade da descrição, da lucidez do olhar do narrador. Eu acredito que o Lúcio ele alcançou
um nível de profundidade dentro da narração dessa obra que é admirável, que é uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eu me lembro do Umberto Eco e os limites da interpretação. Eu não sei se é esse exato termo que ele usa quando ele fala sobre isso, mas o conceito em si gira em torno dos limites que há dentro de uma interpretação, né? Se eu falo porco rosa, você não tem como pensar um cavalo azul, porque há um limite da interpretação aí. Eu sei que ele leva em consideração o quê? Todos nós fazemos uma leitura a partir de nós mesmos e da nossa experiência de mundo. Esses limites da interpretação, eles também dependem de quem está narrando. Por exemplo, eu digo porco rosa e apenas isso. Então a sua interpretação pode literalmente pensar um porco rosa grande, um porco rosa pequeno, um porco rosa manco, um porco rosa saudável. Porém, quando eu penso em Lúcio Cardoso e com a especificidade com que ele constrói o enunciado dele, eu de fato imagino esses limites da interpretação mais próximos possível do que ele realmente queria trazer, do que ele queria suplantar no leitor. A descrição que o Lúcio se baseia, ela é geralmente ela tem como base algo que é difícil de você delinear, porque se tratam de coisas abstratas, são sentimentos, são pensamentos, são estruturas psicológicas, e ele se baseia aí. Até mesmo quando ele vai narrar algo que é exterior, quando um personagem descreve o outro personagem, mais do que o que é físico nele, por exemplo, a cor de pele, o rosto, o formato dos olhos, ele descreve os sintomas que os sentimentos causam nas pessoas, né? Porque os sentimentos, eles causam expressões, sensações na gente, que é o que os personagens buscam descrever um dos outros, né? O que esses pensamentos evidenciam fisicamente naquela outra pessoa. Então, ele tem uma noção, uma percepção desse tipo de abstração que é tão exata quanto se fosse algo real e palpável, como se você conseguisse colocar aqui. Eu tenho muito na minha cabeça que ele parece dissecar os sentimentos, como se ele pudesse estirar um sentimento na mesa e dissecar ele e descobrir todas as suas partes ínfimas e desmontar ele inteiro e entregar todas essas peças fundamentais em parágrafos inteiros. Então você sabe tudo o que está acontecendo, mas nas suas peças mais fundamentais, nas suas peças mais íntimas. Literalmente como se ele pegasse um sentimento e esfarelasse. E de repente ele pegasse cada grão e contasse para você o que ele significa. Então a descrição dele é exatamente o de mais incrível para mim nessa obra. Porque sim, é uma obra de conteúdo sórdido, de conteúdo muito específico e que fala da finitude das limitações humanas, da consciência humana, dos conflitos humanos diante da noção de mal, né? Mas como ele descreve todo esse conflito, toda essa construção do pensamento, toda essa trajetória psicológica, é de uma grandiosidade, é de uma profundidade que é indescritível, a não ser que você tenha essa obra na mão e você possa literalmente se adentrar e perceber, sabe, o que é que ele construiu, o que é que ele entregou para as pessoas. Um dos livros mais importantes da minha vida, meu livro favorito de todos os tempos, ele desbancou todo mundo que veio antes dele. E é isso, eu sugiro a leitura.